Saúde a igreja com a graça e a paz. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os amados irmãos a que abram sua cópia das Sagradas Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 8. Se preparem, hoje é o capítulo inteiro, tá bom? Não se assustem, a narrativa vai ter, algumas partes serão mais rápidas do que o normal. Então, livro de Gênesis, capítulo 8, lerei o capítulo todo, versos de 1 a 22. E antes de eu iniciar a leitura e a exposição da palavra, eu quero fazer só Tive uma conversa com a minha esposa essa semana, e eu acho que vale a pena, não vou expor minha esposa não, tá? Mas eu creio que vale a pena trazer para os irmãos um pouco do que nós conversamos, porque primeiro ela achou que eu preguei pouco semana passada. Ela falou assim, mas só pregou 1 hora? Então vocês já sabem, se passar de 1 hora eu estou atendendo um pedido da minha esposa. Da primeira observação. A segunda observação, ela falou assim, mas você terminou sem aplicar a mensagem. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o momento do culto. O momento de culto é um momento em que nós prestamos um culto a Deus. Então, o culto, ele não é um momento em que nós somos, onde passivamente nós recebemos. Nós ativamente damos e recebemos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que nós ouvimos Deus falar conosco através da leitura da palavra. Nós falamos com Ele através da oração. Então, quando a pessoa que está cá a orar, ela não ora sozinha. Ela nos representa diante de Deus. Por isso que eles são instruídos a orarem sempre na primeira pessoa do plural. Nós. Nós, como corpo, entregamos a Deus a oração. E quando nós lemos a palavra, então Deus fala conosco. E quando nós cantamos, nós também louvamos a Deus. Porque nós louvamos a Deus em todos os momentos do culto. Por isso que cá a gente chama de grupo de cânticos e não de louvor. Porque o pastor também louva quando ele expõe a palavra. E na pregação, você não está passivamente a receber, você está ativamente a receber. Isso significa que eu conto com a sua atenção, isso é uma coisa importante, eu não quero que você durma, não quero que você distraia e tudo mais. E eu quero que você fique atento, porque muitas vezes a mensagem eu faço aplicações ao longo da pregação. Então, quando eu falo assim, vou fazer uma breve reflexão, é uma aplicação. Então, a aplicação ela não acontece somente quando eu chego no final e falo assim, agora, meus irmãos, breves aplicações. Eu apliquei a palavra o tempo todo. Na verdade, o Espírito aplicou a palavra no seu coração. E um outro detalhe importante é que, às vezes, eu não ponho a aplicação no final, porque eu quero que você vá para casa com aquela última frase. Eu quero que aquela última reflexão, a conclusão que eu fiz da mensagem, eu quero que você vá para casa com ela. Eu quero que, se possível, você fique com ela marretando no seu coração a semana toda. E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje é um desses dias. Hoje é um desses dias. Hoje é onde eu não farei uma aplicação no final. No final, eu quero que você vá embora com a conclusão. Mas se você prestar atenção, ao longo da mensagem, eu aplicarei. Tá bom? Então, conto com a sua atenção. Sem demais delongas, vamos para a palavra do Senhor. Então, está escrito assim, na palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com eles estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam escoando continuamente de sobre a terra, e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca.
porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo a tua mulher e teus filhos, as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, tanto as aves como o gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra. Sejam fecundos, e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, e tudo que se move sobre a terra segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa é a santa palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós lemos a Tua palavra, diante dela nós estamos, e nós clamamos do Teu Santo Espírito, para que possamos perceber mais de Ti, da Tua palavra e das verdades nela contidas. Ajuda-nos nesse momento, dá-nos um coração fértil, um solo fértil para a Tua palavra, para que ela possa florescer em nossa vida, e dá-me fidelidade, Pai, na exposição. Fala conosco, fala aos meus irmãos, usa-me, apesar de mim. É o que nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, depois de algumas semanas a passar pelas consequências do pecado e a vinda do juízo divino, nós finalmente chegamos ao fim do juízo através das águas. Existe uma mudança de ênfase no texto. Eu reforcei para vocês algumas vezes ao longo das últimas semanas de que se a história da redenção fosse uma música, essa música teria um ritmo de 2 batidas: juízo e salvação, justiça e graça. Enquanto em Gênesis 7 a ênfase maior está no juízo, apesar da graça estar presente, Noé foi preservado. Em Gênesis 8 a ênfase maior está na graça, apesar do juízo estar presente. Quando Noé sai da arca, ele se depara com um mundo inabitado. Aquilo é resultado do juízo. Mas nós vemos claramente que a ênfase está sobre a graça. Um comentarista ele vai falar algo acerca dessa mudança da ênfase da seguinte forma, e eu creio que essas palavras aqui são interessantes. Ele diz o seguinte, abre aspas: enquanto em Gênesis 7 as águas impessoais de destruição triunfante por toda parte dominam a cena, o enquadramento, cá Deus lembrou-se de Noé. O Deus lembrar-se de Noé coloca a narrativa numa nova direção, uma direção otimista e pessoal. Lá triunfaram as águas, cá elas recuam. Lá a arca flutua por sobre a terra, cá ela repousa sobre as montanhas. Lá as altas montanhas estão cobertas, cá elas reaparecem por cima das águas. A tensão diminuiu, o ritmo de ação acelera. Enquanto em Gênesis 7 se move muito lentamente, com muitas repetições, né? Eu lembro de uma passagem aqui de 3 versos que pareciam dizer exatamente a mesma coisa, e eu falei da maneira como o autor intensifica a punição, a ideia da morte. E
Cá, com um ritmo mais acelerado, existe apenas uma repetição, que dá essa ideia da gradualidade na redução das águas. As águas vão a reduzir calmamente. Então, fecha aspas. Se na semana passada eu afirmei para vocês que a doutrina do pecado é uma das doutrinas mais mal compreendidas dentro da igreja nos nossos dias, hoje eu ouso dizer que a doutrina da graça também possui esse status. Nós, presbiterianos, somos conhecidos por sermos defensores das Sagradas Escrituras e por conta disso nós defendemos a salvação pela graça, mas eu creio que muitas vezes nós defendemos a salvação pela graça sem entender o que a salvação pela graça de fato significa. Dentro da igreja existe um risco, e esse risco passa pelos seus líderes, talvez em especial pela figura do seu pastor, de uma falta de equilíbrio entre aqueles que só pregam o pecado sem a graça, e nós caímos sempre em exposições moralistas. Veja que o problema não é a maneira como você deve viver, o problema é que não está tendo a graça no meio. E existe outro extremo, que é onde somente a graça é pregada, e como se não devesse existir nenhuma mudança moral no seu ser, como se não existisse uma maneira de você viver, que seria então pregações antinomistas, pessoas que abominam a lei. E nós, se nós queremos ser bíblicos, nós não somos nenhum e nem outro. Nós pregamos contra o pecado, mas lembrando que é somente pela graça que é possível caminhar nessa vida. E se na semana passada eu esforcei-me por explicar o que é o pecado, hoje eu esforçar-me-ei para explicar o que é graça. E uma das razões pelas quais eu percebo que isso se faz necessário é pelo fato de, maioritariamente, nós termos uma visão, preste atenção, romantizada da graça. Nós romantizamos a graça. E eu vou explicar o que quero dizer por isso. A primeira coisa que precisamos perceber é o que eu estou a dizer quando eu falo em graça e graça divina aqui de púlpito. Normalmente, quando eu falo sobre a graça, a salvação pela graça, eu falo dessa ação de Deus vir ao nosso encontro, nos tirar das trevas e nos trazer para a sua luz. Então, normalmente, quando eu me falo graça cá, normalmente, na maior parte do tempo, eu estou a falar da salvação pela graça. Um favor imerecido que me tira de uma condição de miséria e me coloca para viver uma vida de abundância. E se a graça é esse favor imerecido de Deus derramado em nossa vida, é preciso então que nós tenhamos algo que nos torna não merecedores. Se o favor é imerecido, eu preciso me tornar indigno. E é por isso que na semana passada pregamos sobre o pecado. O pecado nos torna indignos de estarmos na presença de Deus. O pecado nos torna indignos de recebermos a salvação. E é então que entra a salvação pela graça. Para que a salvação pela graça seja possível, é necessário que exista uma outra coisa, que é a justiça divina. Se existe pecado, existe uma punição para o pecado, porque se eu não vou ser punido, eu não tenho por que precisar da graça. Então isso é importante. E vai só juntando os pedaços que no final eu espero montar o quebra-cabeça. E o próximo passo, eu creio que seja a gente entender como que a graça age na nossa vida, e aqui é nesse momento que eu entendo, que eu percebo que a maioria de nós romantiza a graça. Nós pensamos na graça quase como num conto de fadas. Quando nós pensamos na graça, parece que Deus vem ao nosso encontro e Ele derrama a graça sobre nós, e a partir de agora eu viverei um mundo encantado, onde a minha vida será fácil, onde as coisas darão certo, onde os meus desejos serão realizados, onde nada de difícil pode acontecer na minha vida, porque eu fui salvo pela graça, eu sou filho do Rei do mundo. Isso é romantizar a salvação pela graça.
Mas se nós fomos salvos pela graça, e isso aqui é importante que você entenda, nós fomos salvos pela graça, sabendo que nós, por ela, seremos santificados. Existe um ponto de partida que é gratuito, mas existe uma caminhada a ser feita. A graça, ela não apenas nos salva, é a graça que nos leva à obediência, é a graça que nos leva à espera, é a graça que nos leva a uma vida com Deus, e é a graça que nos leva a uma vida de luta contra o pecado. É a graça que trabalha no tempo e no ritmo de Deus, não no seu tempo e não no seu ritmo. E nesse trabalho da graça, a graça usará duras circunstâncias. Nesse mundo caído, a nós, aqueles que creem em Cristo, nunca nos foi prometido uma vida tranquila, uma vida de mar calmo. Porque não é assim que a graça trabalha. O cristão, ele está em um de dois estados. Ou o cristão está a sair de uma provação, ou ele está a entrar em uma. Não existe outro estado. Ou você está em uma, ou você vai entrar. Fica atento, se você for crente. E por isso que eu quero ver com os irmãos, hoje, um novo começo, fundamentado na graça, na espera, na dependência, mas também na presença do pecado. Então, verso 1, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Engraçado que aqui eu não cito a mulher de Noé, né? Não cito os filhos nem a nora. Lembro de Noé dos animais. Isso é o tratamento pactual. Tá certo? Não é porque tinha preconceito lá, não. É tratamento pactual, trata com o líder pactual. Então, lembrou-se Deus. Cá temos novamente uma linguagem antropomórfica. É uma maneira de comunicar algo de uma forma que nós possamos perceber. De que maneira que a gente consiga perceber um facto acerca de Deus é usada uma linguagem, então, de que retrata de seres humanos. Eu gostaria que você pensasse como poderia Deus se lembrar se Ele é onisciente. Se Ele sabe todas as coisas, o que Ele esquece? E se Deus esquece, nós temos um problema, porque nós temos um Deus que não sabe tudo, nós temos um Deus que tem lapso de memória, e talvez você tenha sido esquecido, e por isso que você anda por grandes dificuldades. Não, não é isso que o texto está a dizer. Somente precisa se lembrar aquele que se esquece. Ok? Então, se alguém falar para você assim, lembrei de você, então você tinha se esquecido de mim, né? Já faz um jogo emocional ali. Mas é essa verdade de que Deus, Ele não pode se esquecer de nada, que deve então, por exemplo, trazer uma paz ao nosso coração, de que não existe 1/1000 da nossa existência que Deus não esteja atento a nós. Não existe 1/1000 da nossa existência, não existe uma circunstância que você está a passar, que Deus não esteja atento. E eu ouso dizer que Ele não esteja a agir, ainda que não seja do jeito que você quer. Agora, se Deus não se esquece porque Ele sabe todas as coisas, o que significa então que Deus lembrou-se? E aqui é importante nós olharmos para as Sagradas Escrituras nos termos que elas se apresentam. E aqui cá nós temos o que nós chamamos de uma linguagem pactual. Deus estabeleceu um pacto, Deus estabeleceu uma aliança. Lá em Gênesis 6,18, está escrito assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Quando esse verbo lembrar, é utilizado dentro do contexto bíblico, dentro do contexto aqui de Gênesis 8, é Deus, nós teremos uma ação que representa a fidelidade de Deus ao pacto, ao compromisso que Ele assumiu. Então Deus não se esqueceu de Noé. O que o texto está nos dizer é, agora,
Deus agirá para cumprir a aliança que Ele fez. Se Ele fez uma aliança com Noé, se Ele estabelece uma aliança com Noé, Deus agora, lembra-se, ou seja, Deus agirá. Então, a partir do momento que Deus lembra, Ele age em conformidade com a sua palavra. Uma vez que Deus promete, a sua promessa é a sua palavra e ela não pode mudar. Uma vez que ela entra em ação, Ele agirá em conformidade com a sua palavra, com o seu pacto. E uma coisa interessante, né, a beleza das Sagradas Escrituras, normalmente, quando Deus lembra-se e age em situações pactuais, normalmente são situações de grande libertação para o povo de Deus. Um comentarista coloca assim, abre aspas, como no êxodo de Israel, então Deus se lembrou do povo, e na ocupação de Canaã, lembrar-se descreve a resposta do Senhor aos pedidos do seu povo, como quando livra Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, por causa da mediação de Abraão, e quando houve a estéril Raquel, que dá à luz a José. A lembrança divina foi o apelo da intervenção de Moisés a favor de um povo apóstata, e foi a razão do regresso de Deus a um povo contrito. O lembrar de Deus fala do futuro, bem como do passado e do presente. Pois o salmista declara que por causa da aliança que foi feita no passado, o Senhor trará uma bênção no futuro sobre o seu povo. Espera-se que o povo da aliança, seja ontem ou hoje, exerça a fidelidade à aliança, lembrando-se do Senhor. Então, Deus se lembrar de nós demanda uma resposta que nós nos lembremos dele. O Deus de Israel lembrou-se de Noé. E uma vez que Deus lembra-se de Noé e dos animais, Ele age. Eu não sei, né, se vocês lembram da cena do primeiro dia da criação. Não havia nada, havia as águas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Agora a ação divina traz à nossa memória essa cena, pois Deus sopra um vento para que as águas baixem, e uma nova criação tem início com o agir soberano de Deus, que depois de fazer as águas subirem, agora faz as águas baixarem. E as palavras, como elas são usadas aqui, elas devem remeter-nos, assim como elas remeteram à primeira audiência de Moisés, a alguns momentos históricos da história, alguns momentos históricos do povo de Deus. O primeiro paralelo, se eu falei para vocês, e eu trouxe isso intencionalmente, que em Gênesis 1 o Espírito pairava, e que agora Deus sopra um vento, a palavra traduzida por Espírito e a palavra traduzida por vento, no hebraico, é a mesma palavra. Então é o Espírito de Deus a agir nas águas para que elas se assentem. É o Espírito de Deus num sopro a pairar, a fazer com que as águas escoem. Mas mais ainda, essa mesma palavra é usada quando em Gênesis 3, depois de Adão e Eva pecarem, Adão e Eva se escondem porque eles ouvem o andar de Deus na viração do dia. É a ideia do sopro do dia, no vento do dia, na ação do Espírito naquele dia. Mas mais do que isso, eu creio que para a audiência que estava lá prestes a entrar na Terra Prometida, a gente sabe que Deus matou uma geração toda lá, mas eles ouviram a história dos pais deles, dos seus ascendentes, de como eles haviam atravessado em terra seca no meio do Mar Vermelho, quando o vento do Senhor dividiu as águas. Moisés, quando escreve isso, ele tem na sua memória quando Deus com um sopro remove os gafanhotos da praga. Aquele povo conhecia o poder de Deus, e o poder de Deus através do seu vento. Eles entenderam do que esse vento era capaz. Esse vento era capaz de baixar as águas. Esse vento era capaz de cessar as chuvas e fechar as fontes do abismo. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a copiosa chuva dos céus se deteve.
Em Gênesis 8:2, Deus reverte Gênesis 7:11. Aquilo que foi aberto em Gênesis 7:11 é agora em 8:2 fechado. A ação do juízo chega ao fim. Agora caberá a Noé, a sua família e os animais preservados na arca darem início a uma nova criação. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Se em Gênesis 7 as águas multiplicaram, cresceram, predominaram, essa ideia de triunfar militarmente, se elas prevaleceram excessivamente, e a ideia de que excessivamente é o advérbio que alterava o verbo da bênção em Gênesis 1, agora ele marca a maldição em Gênesis 7, as águas multiplicaram excessivamente, agora as águas escoam continuamente, e elas minguaram em 150 dias. 150 dias. E aqui eu vou recorrer a um comentário, né? Exatamente a mesma descrição é dada do Mar Vermelho ao regressar ao seu lugar no Êxodo. Então a maneira como Moisés descreve as águas escoaram é aquela ideia de quando o Mar Vermelho fecha sobre o exército egípcio. É a mesma forma quando as águas divididas pelo Rio Jordão voltam para o seu lugar depois que o povo passa. Existe um padrão a ser comunicado cá. O povo sabe o que está a acontecer. E um detalhe importante, né? E aqui eu vou... Vai memorizando os tempos que nós vamos ler hoje. 5 meses. 5 meses se passaram de quando o dilúvio começou. 5. Veja bem. Eu não sei o quanto você tinha raiva do lockdown. Eu não sei o quanto você tinha raiva de ficar confinado na tua casa por conta do Covid. Eu tinha muita. Eu queria era sair de casa. Mas você podia ir para o mercado fazer compra. Se desse a loucura, igual uma vez deu uma loucura em mim, eu peguei o carro e saí dirigindo na Marginal Pinheiros, lá em São Paulo, só para sair de casa. Fiquei uma hora dirigindo sem trânsito. São Paulo maravilhoso sem trânsito. 5 meses sem ir fazer compra. 5 meses sem ir na manteigaria comer um pastel de nata. 5 meses. 5 meses. Vai pensando isso na loucura de você estar trancado. E eu vou repetir isso várias vezes. Com a nora, com os filhos, com a mulher, com os animais. 5 meses, trancado. E não tem para onde você sair. Se você deixa de dormir com a mulher, vai chegar lá é com o animal. Não tem escolha. 5 meses. Agora pensa a alegria que deve ter tomado o coração deles quando eles pararam de ouvir a chuva. Quando o barulho das águas cessaram. Após o forte som do vento, o som da chuva já não era mais ouvido. Algo estava a acontecer. Deus estava a agir. E agora eu quero que você pense a maneira como o coração daquele povo deve ter sido tomado por uma ansiedade. Pensa numa viagem longa que você faz, ou então se você tem filhos pequenos, né, a viagem é longa a partir da hora que eles saem de casa. Né? Tá chegando? Tá a chegar. Eu imagino que depois de 5 meses o coração deles começou assim, parou o barulho, a água vai diminuir, nós vamos descer, já não aguento mais a minha sogra, devia falar uma nora. Né? Vai ser a situação do Lucas daqui umas 2 semanas. Já não aguento mais, ela veio aqui, tal. Imagina isso. Começa a tentar se colocar naquilo que eles estavam a viver. E eu darei mais elementos para que vocês possam imaginar isso. Verso 4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Cá nós podemos ver que a quantidade de água escoada era imensa. Era imensa, não sei se você prestou atenção, mas quando nós vimos lá, as águas excediam o topo do monte em 7 metros, 15 côvados, aproximadamente 7 metros. Então as águas escoaram, a ponto de que a arca encontrasse repouso nas montanhas de Ararat.
O Ararat é um termo hebraico para uma região no reino a norte da Síria. Tem um reino no norte da Síria. Mais tarde esse reino seria chamado de Armênia. E hoje essa região é no leste da Turquia, sul da Rússia e noroeste do Irão. Só para você ter uma ideia, onde está lá a arca. E por incrível que pareça, a arca encontrou repouso lá. Hoje em dia não dá para ter muito repouso naquela região, né? E veja uma coisa interessante, a arca, ela não encalhou. A arca não ficou presa. Moisés intencionalmente escolhe uma palavra. A arca encontrou repouso. Existe um jogo com o nome de Noé, aquele em que o descanso viria através dele, mas exatos 5 meses depois do início do juízo divino, aquela que fora proteção do povo, encontra descanso das águas. O juízo divino estava chegando ao fim. E agora, se a família de Noé parou de ouvir o barulho da chuva, agora eles conseguem perceber que a arca parou de flutuar ao léu. A arca encontrou repouso. Eles estão a perceber, Deus está a agir na nossa vida. Ele não se esqueceu de nós. O juízo, conforme prometido em Gênesis 6, chegará ao fim. A graça divina que até então preservara Noé, a sua família e os animais, continuaria a agir no começo da nova criação. E as águas foram minguando até o 10º mês. Até o 10º mês. Em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Então o vento a soprar, as águas a recuar, o surgimento de terras secas, a narrativa da inversão do dilúvio, a linguagem da passagem faz eco àquilo que foi descrito em Gênesis 1. O Espírito passa, a água estão lá, surge uma terra seca. Deus começou a sua nova criação. Existe uma correspondência entre Gênesis 1 e Gênesis 8. E se o novo começo é fundamentado na graça divina, vemos cá que ele também é fundamentado na espera. Um negócio que eu não gosto, espera. É importante nós notarmos, isso aqui é importante, que nós, os leitores, nós conseguimos saber o que estava a acontecer fora da arca. Nós temos um panorama de toda a cena. Os tripulantes da arca não. Os tripulantes da arca não tinham a menor ideia do que estava acontecendo lá fora. E eu vou conversar mais para frente, novamente, na minha crítica dos desenhos. Desde o repouso da arca, nas regiões do Ararat, mais 2 meses se passaram. 5 com 2, mais de meio ano lá dentro. Vai pensando, devia dar entendeu? E não tinha, para quem é pai, não tinha aquela coisa kids do resort, quando você vai passar de férias, você taca o teu filho lá para brincar, para você relaxar, não tinha essas coisas. Era ali dentro, né? Então, cá nós precisamos trazer a nossa memória de que a parte da arca ficava submersa, certo? Então a arca ela ficava um pedaço submersa, por isso que ela encontra repouso antes do pico do cume aparecer. Então não tinha descido 7 metros no verso anterior, tinha descido um tanto. E agora continua a descer mais. Pensem em Noé e na sua família. Eles começaram a perceber que agora a arca de fato já não ia mais flutuar. Mas ainda assim, era necessário esperar. Já foram 7 meses de espera. Eu não sei você, eu não gosto de esperar. Uma das coisas que eu menos gosto na minha vida é esperar. Eu sou egoísta. Eu quero as coisas no meu tempo, na minha hora. Não gosto de ir na autoridade financeira. Fila, senha, chega, não gosto. Se você gosta de esperar, eu não te entendo, mas eu te respeito. Mas 7 meses.
E algo que me chama a atenção é o fato de que Deus usou 40 dias para encher a terra de água. 40 dias. Mas Ele usou um período muito maior para que as águas escoassem. Será que Deus não poderia ter reduzido as águas mais rapidamente? Será que Deus não poderia assim, se Ele criou tudo do nada, a resposta é que sim, pelo amor de Deus, né? Sim. Mas, eu creio que essa resposta seja óbvia para todo mundo. Então, o que a gente pode aprender aqui desse texto, desse verso, é de que Deus, Ele age no tempo dEle e no ritmo dEle. Deus, num certo sentido, Ele não está preocupado com o teu cronograma, com a tua agenda, com os planos que você colocou na sua vida para que eles aconteçam em determinado momento, em determinada idade, em determinado jeito. Não é a preocupação de Deus. Deus não está submisso a você, é o contrário à relação. Então Deus, Ele age no tempo dEle e no ritmo dEle. Quantas vezes nós olhamos para nossas vidas e nós nos desesperamos porque circunstâncias sobrevêm sobre nós, seja estou ficando mais velho e não arrumo um marido ou uma esposa, estou ficando mais velho e eu não tenho meus filhos, eu me esforço, eu trabalho, mas eu não progrido. As circunstâncias podem ser diversas. Deus tem o tempo dEle e o ritmo dEle. E o ritmo que Ele trabalha na vida de cada um é individualizado. Então nós somos chamados a respeitar o tempo dos outros. Nós somos chamados a colaborar com o tempo dos nossos irmãos. E isso envolve o nosso processo de santificação. Por isso que às vezes na vida da igreja, você tem uma pessoa com 30 anos de fé que se comporta como uma de 3. E você tem a de 3 que se comporta como a de 30. Porque Deus tem um tempo e um propósito na vida de cada um. Agora vai querer pegar 30 anos de maturidade de fé em 3 anos para você ver o que acontece na sua vida. É prova. Mas vamos lá. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Soltou um corvo, o qual tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Então, algumas informações, observações importantes serem feitas aqui nesse verso. Mais 40 dias. Mais 40 dias. E alguns comentaristas vão propor de que Noé ele começa esse processo de soltar as aves depois do dia do Senhor. Então Noé, um homem que andava com Deus, um homem crente, manteve o padrão de culto dentro da arca. Ele não deixou de adorar a Deus, ele é tido como um homem justo. E que então, depois do dia do Senhor, ele começa, e esse padrão vai começar a ser repetido de 7 em 7 dias. Ou seja, Noé fazia, esperava o próximo culto, depois do próximo culto ele fazia de novo. Hashtag fica a dica para você. Então, agora eu quero que vocês lembrem da crítica que eu fiz do desenho da arca. Normalmente a gente vê as arcas em livros infantis como se fosse um barco convencional, super pequeno, cheio de animais gigantescos, né, que teve que apertar lá para caber lá dentro, e cheio de janelas. E como que esses desenhos induzem incorretamente a nossa mente, né? Então, primeiro, a arca, para lembrar, era formato de uma caixa de sapato. A arca, ela nada tem a ver com esses navios de cruzeiro que a gente vê por aí. O que eu quero dizer com isso? Não tinha uma cabine com janelinha para cada um ficar a olhar por onde que estava a passar e por onde estava a chegar. Era pior do que o teu lockdown. Era sem janela, meu amigo. Era T0 mais 5. Não tinha janela, era só tudo fechado
e os compartimentos para você ficar lá dentro? Tinha uma janela, uma abertura que foi feita lá em cima. O que significa? Que tudo isso que foi relatado para nós, Noé não viu, o povo não viu, o povo sentiu e percebeu. Eles pararam de ouvir o barulho, eles viram ou sentiram que a arca encontrou repouso, mas eles não viam que estava, eles não conseguiam ver os montes, eles não viam a água minguar, eles não viam o que Deus estava a fazer, mas eles sentiam o que Deus estava a fazer. E pensa na rotina, eu penso no cheiro. Às vezes, né, se você ficar uns dias a mais sem trocar o lençol da cama, já dá, adolescente então, nem banho toma direito, né? Mas era mais ou menos o cheiro de adolescente, talvez o quarto fechado de adolescente, no dia do verão sem ar-condicionado. Então eram os animais presos, aquela coisa. Eu penso Noé dando alimento para os animais todo dia, limpando, aguentando a mulher reclamando que ele fez um negócio, que ele roncou de noite, que ele fez isso, que ele fez aquilo outro. Já foram para mais de 8 meses nessa rotina, sem poder encontrar aquele solzinho que você vê na janela de vez em quando, aqui cá no inverno, porque no inverno de vez em quando o sol dá as caras, não tinha isso. Mas pronto, vamos avançar. Então tinha essa abertura lá em cima que ajudava na ventilação, né? Até por conta da troca dos gases, dos animais e tudo mais. Entrava um pouco de iluminação de fato, mas veja que Noé ele espera, e ele então, assim, ó, agora parou de vez, não ouço mais barulho, já tem uns meses que nós estamos parados nessa daqui, vou soltar umas aves, vamos ver se as terras secaram, vamos ver se a terra secou. E aí um outro comentarista vai falar assim, Noé também aprendeu à medida que avançava. Eu acho isso aqui muito interessante, o aprender à medida que avança. Deus, ele não é um Deus de linha de produção. Deus não é como uma montadora de viaturas, em que ela monta viaturas iguais ao mesmo tempo, do mesmo jeito, uma etapa depois da outra. Deus, ele é um artesão, que trabalha na minha e na sua vida em tempo diferente e ritmo diferente. Isso significa que à medida com que nós caminhamos com Deus, crescemos em intimidade com Ele, mais nós o conhecemos, mais eu me conheço a mim mesmo porque eu conheço a Ele, e mais eu percebo a maneira como Ele trabalha na minha vida, mais eu consigo ver o agir dEle nas circunstâncias que antes eu não via, mais eu consigo esperar, porque eu sei que Ele está a trabalhar, mais eu consigo descansar, porque eu sei que Ele não me desampara, mais eu consigo ficar parado na fila, à espera, e solto uma pomba para ver se lá na frente a fila está a andar. Noé, ele aprende, à medida que ele avança, ele cresce em intimidade com Deus, ele continua a caminhar com Deus. E Noé era inteligente, não era safo, ele solta primeiro o corvo, porque corvo era uma ave impura, uma ave não limpa como estava lá, uma ave que não poderia ser sacrificada e não poderia servir de alimento. Então Noé solta, sabe, esse negócio, morrer, deixa lá. E você vê que o corvo vai e volta até a terra secar, né? O Augusto Nicodemos põe uma imagem bonita aqui, de que às vezes o corvo devia descansar no meio do caminho em cima dos cadáveres que boiavam. E uma vez que o corvo come carniça, ele tinha mais de 1 bilhão de pessoas para se alimentar, né? Então uma cena bonita para você pensar antes de você ir para o almoço. E talvez eu ganhe alguns minutos para você se recuperar, então pegar um pouquinho mais. Então primeiro ele solta essa ave que era não necessária para sacrifício, e depois ele vai soltar então um animal que era puro, uma pomba, e por isso que leva lá 7 pares de animais limpos, que servia para alimento e para sacrifício. Então verso 10, esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. O novo começo continua a demandar espera de Noé e dos demais. Mais uma semana dentro da arca,
a esperar. A mesma rotina. Entretanto, provavelmente, um aumento de ansiedade para a tão esperada saída da arca. Cada semana que passa você vê um avanço, mas ainda não é a hora. E você é ansioso, você não vê a hora. Você quer pôr o pé de novo na terra, você quer sentir o sol no seu corpo, você quer sentir um cheiro limpo, né? Você quer tantas coisas, né? E imagina agora o ânimo de Noé quando a pomba retorna com uma folha de uma oliveira. Uma folha nova, o texto diz uma folha nova de oliveira. E o Gordon Wenham, ele vai falar que isso é importante, porque a descoberta de uma oliveira, ela traz a esperança, primeiro porque era uma das árvores mais comuns que existiam naquela região. O óleo, o azeite, altamente apreciado, até os dias de hoje, mas nas escrituras, funções diversas. E a oliveira era considerada para o povo de Deus um símbolo de beleza e de fertilidade. Se você pensar um pouquinho, qual foi a conclusão lógica de Noé? A vida voltou a existir na terra. Deus está a cumprir a sua palavra. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Eu já fico ansioso aqui só de ler. Ela, porém, já não tornou a ele. Mais 7 dias. Mas finalmente a pomba não voltou. As evidências mostravam para Noé que a terra estava seca. Entretanto, Noé não era um homem que trabalhava com evidências, mas sim um homem que trabalhava com a fé, que responde em obediência e paciência. Um comentarista vai destacar acerca dessa postura de Noé: que fé incrível! O justo Noé não só demonstrou uma obediência cuidadosa quando fez tudo o que Deus lhe ordenou ao longo de um período de mais de 100 anos, enquanto construía a arca, como também demonstrou resistência, perseverança e uma fé surpreendente, enquanto no meio do confinamento e do desconforto, esperava pacientemente pela libertação de Deus. Não há provas registradas de que Deus tenha falado com ele durante esses meses na arca, ou de que Noé tenha recebido alguma outra palavra, mas Noé perseverou na fé, manifestada pela sua incrível obediência e paciência. Cá, nós temos o resultado de Gênesis 6:9. Noé, de fato, andava com Deus. Não importa o que as circunstâncias diziam, o que importa é o que Deus me diz. E até agora, Deus disse nada. Deus disse nada. Verso 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, detalhe, a referência de ano 600 aqui é a idade de Moisés, tá? De Noé. O dilúvio começou no ano 600. A gente vai fazer essas contas aqui. 601, e as águas secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca, e olhou, e eis que o solo estava enxuto. O dilúvio começara no dia 17 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé. Já são mais de 10 meses dentro da arca sem olhar para fora. 10 meses dentro da arca com aquele povo xarope, porque justo era só ele. E se você convive com um justo, o justo já é chato, imagina os que não são. A gente tem que pôr, né, um toque aí, né? Agora, após a pomba não retornar, Noé avança no processo de reconhecimento do escoamento da água. Ele remove a cobertura e finalmente ele vê: Deus cumpriu a promessa. De fato, o juízo divino destruiu tudo, mas a graça os havia preservado. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então, disse Deus a Noé:
sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto as aves como o gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos, e nela se multipliquem. Do verso 13 para o 14, são quase mais 2 meses. Já são quase mais 2 meses. Pouco mais de 1 ano, desde o dia que eles entraram. 1 ano trancado. 1 ano trancado. Pensa nisso, 1 ano trancado. A minha esposa não consegue ficar um dia trancada em casa. Às vezes na dinâmica aqui da minha vida na igreja, quinta e sexta-feira eu tento dedicar mais para a preparação da pregação, e tem quinta e sexta que eu não saio, no sábado eu lembro que desde quinta eu não saio de casa. Então eu cheguei quarta à noite depois da reunião do conselho, e fiquei em casa estudando e fazendo as coisas e tal, até sábado à noite. Eu falei, mas amanhã é dia do Senhor, amanhã eu saio. A minha esposa disse, eu não sei como você aguenta, né? Ela sai todo dia. Eu não sei como você aguenta ficar em casa. Eu falei, mas é tão bom. Mas é bom porque eu estou em casa, né? Não na arca. Agora imagina 1 ano. 1 ano. Mas vamos lá, senão eu vou ficar falando esse negócio que me pega muito para mim isso aqui. Então, depois de mais de 1 ano, Deus fala com Noé. E Ele ordena a tão esperada saída da arca. O novo começo, que está fundamentado na graça e na espera, mostra cá a sua dependência. Nenhum movimento é feito sem a devida autorização divina. Se em Gênesis 1 nós tivemos o princípio de tudo, cá nós temos um novo princípio. Se em Gênesis 1 a bênção de Deus foi evidenciada na criação, através da fecundidade e multiplicação, agora temos mais uma vez a fecundidade e a multiplicação sendo enfatizadas. Tudo quanto fora preservado deve agora fazer jus à preservação, ou seja, eles devem povoar a terra. Temos um novo começo, mas a ordem é uma ordem antiga: sejam fecundos e multipliquem-se. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Novamente, a previsibilidade da consistente obediência de Noé é mostrada no texto. Saia, e ele saiu. Tão entediante quanto é maravilhoso. Zero surpresa na vida de Noé. Deus manda, ele faz. Assim como fora na entrada, é agora na saída. E preste atenção, aqui é aquela hora que tem que fazer os alertas, né? Você que está dormindo, acorda. Preste atenção no que eu vou falar, para você não dizer para os outros o que eu não falei. Certo? Então vamos lá. Para que você não seja enganado e nem conduzido por uma má compreensão da salvação pela graça. A salvação pela graça, ela é gratuita para nós, mas ela é custosa para Deus. A salvação é pela graça para mim e para você. Para Deus, a nossa salvação custou Ele matar o próprio Filho. A salvação pela graça não é algo banal, é algo conquistado com a morte daquele que é perfeito, do único que não era digno de morrer. Então a salvação é pela graça, mas a salvação ela é valiosa, ela não é banal, ela não é de qualquer jeito. Mas além disso, a salvação pela graça, ela é um começo de uma nova caminhada. A salvação pela graça dá início a uma caminhada de santificação. E é na santificação, preste atenção nessa frase aqui, que por incrível que pareça, eu peguei essa expressão do meu amigo Paul Tripp, que só meu irmão, só admiro, não sou amigo dele, mas considero como amigo. Quando eu leio os livros dele, parece que ele me conhece. É na santificação que muitas vezes a graça
se tornará desconfortável. A graça divina é desconfortável. Eu comentei num aconselhamento essa semana de que quando intencionalmente nós decidimos buscar a santidade em nossa vida, quando nós damos um passo e vamos em direção a Deus com esse desejo em nosso coração, nós devemos fazer isso preparados para a consequência que virá, porque Deus trabalhará no nosso coração. Se nós damos um passo em direção à santidade, a graça agirá em nós. Preparem-se, ela será extremamente desconfortável. Pensa o que Deus estava a trabalhar em Noé e na sua família. Mais de um ano de espera. Mais de um ano trancado a cuidar de animais, a dar atenção para as brigas, problemas de relacionamento. Pensa o tanto que Deus trabalhou na vida de Noé. Agora a pergunta que eu faço a você: o quanto Deus precisa trabalhar no seu coração ainda? O trabalho da graça na minha vida e na sua vida, nos nossos corações, fará com que a graça nos leve a circunstâncias duras, difíceis e às vezes terríveis. Entretanto, o propósito da graça desconfortável, o propósito último dessa graça, é glorificar a Deus e conformar em nós a imagem do Filho. Por mais doloroso, sofrido que seja esse processo, por mais desconfortável que a graça seja, ela é gloriosa, o resultado é glorioso, porque nós estaremos mais parecidos com aquele que é perfeição. O sofrimento imposto pela graça é fundamental para a nossa santificação. A gente precisa parar de romantizar a graça divina. Nós precisamos olhar para a realidade como ela é descrita para as Sagradas Escrituras. Nós somos seres terríveis, com terríveis desejos, com terríveis amores, com terríveis inclinações. Esses somos nós. Mas Deus nos ama. E porque Ele nos ama, Ele não se esquece de nós. Ele lembra-se de nós. E Ele age de acordo com o seu pacto. Ele age de acordo com a sua promessa. E Ele usará a graça para trabalhar em sua vida. Os sofrimentos do tempo presente nos ensinam a obedecer. Os sofrimentos foram fundamentais na vida de Noé. Pensa um ano na arca. Agora ouça mais, se você estava na EBD. O Deus encarnado, segundo os autores aos Hebreus, capítulo 5, verso 8, embora sendo filho, vai falar de Jesus Cristo aqui. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se foi assim com Noé e se foi assim com Cristo, como será comigo e contigo? Com certeza não será diferente. Tudo aquilo que nós temos enraizados em nosso coração, tudo aquilo que nós desejamos de maneira desordenada, tudo aquilo que nos afasta de Deus, começará a ser ajustado. Deus, a seu tempo, no seu ritmo, trabalhará em nossa vida. E o trabalho de Deus demandará força e intensidade proporcional às raízes que o pecado tem no seu coração. Quanto mais você deseja algo de maneira desordenada, quanto mais pecaminosos são os seus desejos, maior é a força e a dor que vai ser quando Deus tirar de você. Maior vai ser o buraco. Pensa numa erva daninha sendo removida do chão. O buraco que fica, a terra que vai para fora, Deus arrancará da sua vida, porque Ele te ama.
Se existe algo que toma o lugar de Deus na sua vida, Ele vai arrancar. Se existe algo que te leva a não obedecê-lo, Ele removerá. Essa é a graça desconfortável. Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Eu não sei o que você está a passar, eu não sei quais são as suas circunstâncias, eu não conheço os seus sofrimentos, eu não conheço as dores da tua alma, eu não conheço as suas desilusões e as suas tristezas. O que eu sei? Eu sei que Deus nada faz sem propósito. E eu sei que o propósito dele na sua vida, se você crê em Jesus Cristo, é que você seja conformado à imagem dele. Cabe a nós o obedecer, o esperar e o depender daquele que trabalha em tudo, em todos e através de tudo. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando os animais limpos e aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Como não ficar impressionado com esse verso? Ao sair da arca, após pouco mais de 1 ano de confinamento e ter sido preservado pela graça divina, Noé presta culto a Deus. A primeira reação de Noé não é igual das nossas crianças quando acaba o culto. Sair correndo como se o mundo tivesse acabado e destruir o nosso mundo. A reação de Noé não é sair desesperado para ver as coisas que aconteceram. A reação de Noé não é fazer um reconhecimento da nova realidade para que ele possa fazer planos de como ele vai se sustentar, de como ele vai cuidar da família, de onde ele morará. A primeira reação de Noé não é fugir da nora, da esposa e dos filhos. Não. Noé, mais uma vez, reconhece que tudo vem de Deus. E ele levanta um altar para adorar a Deus. Animais e aves limpas, puras, são oferecidos em holocaustos sobre esse altar. E aqui eu quero fazer uma breve reflexão, lembra a dica que eu dei no começo da pregação, uma breve reflexão sobre uma realidade que me incomoda, né? Que é a realidade do bendito verão cá no Porto. E o que me incomoda no verão? Além do fato dele durar pouco. Né? Podia ter 12 meses de verão no ano se fosse o meu calendário. Né? O que me incomoda é que, ao contrário de Noé, com a chegada do verão, muitas vezes a vida espiritual e a vida espiritual coletiva, a vida da igreja, elas ficam em segundo plano. Por exemplo, e aqui eu só quero que você avalie, não precise responder a mim, preste contas a Deus. Avalie o seu coração e responda para si mesmo. Qual a intensidade da sua alegria, do seu ânimo, do seu esforço, enfim, na organização dos passeios, trilhas, praias de rio, churrascos, festas medievais, quando o verão chega, depois de meses de chuva? E lembra que você estava andando nesses meses de chuva. Você estava a fazer as suas coisas, você estava a tocar a sua vida. Agora pensa como que fica o seu coração quando isso chega. Acordamos cedo, planeamos, organizamos roupas, equipamentos, compramos entradas antecipadas, tudo feito perfeitamente, para que o final de semana seja intensamente aproveitado. Como desperdiçar um raio de sol? Como desperdiçar um pão com chouriço? Como desperdiçar as belezas naturais cá em Portugal?
quão próximo desse sentimento, intensidade, você tem na sua vida para planear a sua vida espiritual? O quanto você tem um ânimo para planear e vir ao culto? Você acorda cedo todos os dias para trabalhar. Você não perde horário. Por quê? Porque você tem medo de perder o emprego e o teu Deus é o dinheiro. Quantas vezes você acorda cedo para ir para a empresa aguentar gente que você não suporta? Quantas vezes você acorda cedo aos sábados, no verão, para fazer trilha, para ir para a praia, fazer um churrasco, se juntar com os amigos? Não tem nada de errado nisso. Mas vocês vão entender meu ponto, se vocês usarem. Por que é tão difícil planear a sua vinda uma vez na semana à igreja? Por que é tão difícil para você chegar no horário, no culto? Ou pior, por que para você é um sacrifício maior do que ir para a cruz ou vir para a IBD? Ou por que para você a sua vida devocional não faz parte do seu calendário? Ou por que você não está nem aí para o curso de teologia, você não está nem aí para os pequenos grupos? Ou por que você não está nem aí para os seus irmãos? Ou por que a sua preocupação com os seus irmãos é se vocês vão fazer churrasco ao invés de preocupar com o sofrimento do seu irmão? Ou por que você quer os seus irmãos só na hora do oba-oba, mas na hora da dificuldade você não está lá por ele? Será que nós banalizamos o privilégio que nós temos de estar diante de Deus, reunidos como povo dele, como corpo de Cristo? Será que isso para você não é um mero evento social, porque você não tem nada melhor para fazer na tua vida? Porque se tivesse um solzinho aqui, você ia estar cogitando. Será? Qual que é a prioridade que a vida com Deus, seja ela individual ou seja ela coletiva, tem tido na sua vida? O quão parecido com Noé você é? E eu estou fazendo uma aplicação simples, que eu nem estou pondo Cristo na jogada. O quão parecido com Noé você é? 1 ano trancado na arca. A primeira coisa é prestar um culto a Deus. Você, com o seu verãozinho, quer mais é que Deus se exploda. Você quer mais que se lasque a igreja. Você não quer saber do corpo de Cristo. Ai de nós. Ai de nós. Prioridades erradas. Amores errados. Ai de nós, se a graça de Deus não agir em nossa vida. Ai de nós. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E isso porque eu nem coloquei na conta a reunião de oração no dia do Senhor. Nem pus esse na conta para não ficar mais constrangedor. Dia do Senhor, nem pus na conta. Já está reservado o tempo. Mas você não quer orar com os irmãos? Tranquilo. Vamos voltar para o texto aqui, senão... Faz muito tempo que eu estou me controlando, não tenho dado mais carinho no púlpito aqui. Meu amigo, ao aceitar os holocaustos feitos por Noé, Deus mostra que ele sente prazer tanto na obediência, quanto no culto prestado pelo seu povo. 2 realidades importantes devem ser destacadas nesse verso. Cá, o texto é mais bem percebido se nós lermos: é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua infância.
Uma palavra traduzida aí, essa ideia de infância, desde a infância. Você olha para o César, só te engana com esses olhos dele. Ficou lá em casa comigo, olha lá, tá sorrindo ali, ó, enganando a Cleudi, já comprou a Cleudi com sorriso. Ficou lá em casa o pecadorzinho ontem lá, a gente, né, tivemos um tempo bom fazendo tudo que o pai não deixa. Que o pai não estava, então, né, mas, o novo começo está fundamentado na graça, o novo começo está fundamentado na espera, o novo começo está fundamentado na dependência, e o novo começo acontecerá na presença do pecado. A depravação total, ela continua presente, e o homem continuaria a precisar de um Salvador. Nessa cena, o nosso Salvador é tipificado através dos holocaustos oferecidos por Noé. Os holocaustos que apontam para Cristo são a razão da pacificação divina. É por conta dos holocaustos que apontam para o nosso Salvador, que a partir daquele momento, Deus nunca mais feriria todo vivente, como foi no dilúvio. A partir daquele momento, o próximo evento de escala parecida é o juízo final. Entretanto, depois do juízo final, não tem novo recomeço. A hora é agora. E, para não passar essa pregação toda sem falar das 3 palavras, 3 palavrinhas só: historicidade, universalidade e necessidade. E eu quero trazer mais um argumento a favor da universalidade do dilúvio, para aqueles que ainda têm dúvida. E esse argumento, eu vou só ler o argumento do James Boyce. Ele diz o seguinte: depois do dilúvio ter terminado, Deus promete nunca mais destruir a terra através de um dilúvio. E esta é uma falsa promessa, se o dilúvio que ele se refere foi local. Houve muitas inundações locais e terríveis na história da terra. Muitos pereceram em cheias, muitos em São Paulo, por exemplo, morreram em enchentes. Se as promessas de Deus se referem a um tipo de dilúvio, a esse tipo de dilúvio, dilúvio local, essa promessa foi quebrada muitas e muitas vezes por Deus. E nós sabemos que Deus não quebra a promessa. O único sentido da promessa dele ter sentido é porque o dilúvio foi universal e nunca mais ele faria isso novamente. Então, por fim, Deus promete algo que deve trazer muita paz ao nosso coração diante de uma época com tanta desinformação como a qual nós vivemos. O verso 22 Deus garante-nos que somos incapazes. Presta atenção aí, você que acha que você é bonzão. Você é incapaz de destruir aquilo que ele se propôs a preservar. Aqui, lá vai a versão que vocês estão acostumados. Quem tem ouvidos, ouça. Deus sustenta a terra. Deus preserva as estações. Deus controla o clima ou a temperatura. Se você preferir, verão e inverno, dia e noite. Existe um Deus no controle do universo. Existe um Deus que nada deixa escapar ao seu domínio. Existe um Deus que sabe o que está a fazer com cada variável de todo o cosmos. Existe um Deus que administra as estações e o clima. Existe um Deus que dá-nos a produção que vem da terra. Existe um Deus que cuida da sua criação. Existe um Deus e você é incapaz de aquecer o globo. Você é incapaz de destruir o que ele falou que ele vai fazer e que ele vai sustentar. Ele manterá as estações. Ele manterá a produção agrícola. Ele controla o clima. Ele dá verão mais quente e mais frio. Ele dá inverno mais quente e mais frio. Não é você com o seu ar-condicionado. É Ele que está no controle. Você não tem condição de se opor ao Deus Todo-Poderoso. Não seja arrogante. Não seja estúpido. É o Senhor Criador que derrama diariamente a sua graça sobre a criação. Ele preserva e sustenta a existência de todo o cosmos. Que paz eu posso sentir
sabendo que tem um Deus que vela por mim. A salvação pela graça, meus irmãos, ela não deve ser romantizada. Somos salvos sem qualquer merecimento. Entretanto, não fomos salvos para vivermos a vida de qualquer jeito. Não fomos salvos para uma vida de passividade e de libertinagem. Indo além, a salvação pela graça não é uma promessa de vida tranquila, sem desafios e adversidades. Muitas vezes, é exatamente o contrário. A graça, muitas vezes, será desconfortável, pois ela trabalhará em nosso coração, nos nossos piores desejos. O texto de hoje mostra-nos que parte do trabalho feito pela graça tem a ver com a espera, obediência e dependência. Somos chamados a esperar no Deus que sempre age na hora exata, no ritmo certo, sempre a cumprir as suas promessas. Somos chamados a obedecer o Deus que coloca em nós o desejo e a capacidade de obedecê-lo. E ainda assim Ele nos abençoa por isso. Nós somos chamados a depender do Deus que não desampara nenhum dos seus. Desde a entrada do pecado no mundo, Deus prometeu e a humanidade esperava por um Salvador. No tempo certo, no ritmo adequado, Deus enviou Jesus Cristo à terra. Em seu estado de humilhação, Jesus foi completamente dependente do Espírito Santo. Ele viveu uma vida de obediência perfeita, até as últimas consequências, a morte de cruz. A salvação que a nós nada custou, custou imenso ao Pai, pois foi Ele quem esmagou o seu Filho na cruz. Por isso, somos chamados a viver uma vida fundamentada na graça, na esperança, na dependência, mas ainda na presença do pecado, certos de que um dia, por causa dos méritos de Cristo, nunca mais nós presenciaremos o pecado e perene e continuamente nós usufruiremos da presença dEle no novo céu e na nova terra. É com o coração partido diante da palavra de Deus que nós nos achegamos para a mesa do Senhor. É com essa sensação da vida miserável que nós vivemos, é com essa convicção de que se Cristo não tivesse vivido a vida de obediência, morrido em nosso lugar, ressuscitado, sido tomado aos céus e onde Ele reina soberanamente sobre tudo e sobre todos, a gente não teria acesso ao Pai. É com o nosso coração partido pelo pecado e pelas duras circunstâncias da vida que Deus tem trabalhado em nós, que nós nos achegamos à mesa do Senhor. E eu quero ler com vocês o texto de primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos de 23 a 30. Vou ler de 23 a 29. Então está escrito assim na palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A vida que de nós é demandada no texto que foi pregado, nós somos incapazes de segui-la. Mas é aquilo que nós celebramos nessa mesa.
garante para nós não apenas a salvação, mas garante para nós que um dia nós viveremos como Ele viveu. Um dia nós seremos como Ele é. A Santa Ceia, ela não é apenas uma lembrança daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Ela é sim uma lembrança. Nós somos daqueles que celebramos a morte de alguns. Mas ela é também um momento onde Deus derrama de maneira especial alimento para a nossa fé. Se você deposita, se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você está em comunhão com uma igreja que seja verdadeiramente, genuinamente evangélica, você é convidado a participar conosco. A mesa não é a mesa da Pedras Vivas, a mesa não é da igreja presbiteriana, a mesa é do Senhor. Você é convidado a participar conosco. Agora, se você não crê em Jesus Cristo, ou se você foi atraído pela beleza da obra que Ele fez, vou convidar você a que você não tome, não participe desse momento. Se você tiver o desejo de um dia participar, fale conosco após o culto. Mas porque nós te amamos, nós não queremos que você coma e beba juízo para si. O que nós fazemos aqui é protegê-lo da ira divina, de maneira especial por conta da participação indevida na Santa Ceia. Então, nesse momento, o texto bíblico nos diz que nós devemos avaliar, examinar o nosso coração. Darei alguns breves instantes para que você se coloque diante de Deus, se arrependa dos seus pecados. E então, na sequência, eu convidarei os presbíteros após a oração, os presbíteros e os diáconos, mas oremos então. Pai, diante de Ti nós estamos como igreja, envergonhados da vida de pecado, envergonhados pela falta de prioridade que o Senhor tem na vida, envergonhados, pois nós não Te amamos como nós deveríamos. Perdoa-nos, Senhor, mas mais do que isso, ajuda-nos. Nós dependemos de Ti, da ação do Teu Santo Espírito, para que a obra conquistada por Cristo não apenas seja aplicada na nossa vida, mas que nós também sejamos conformados à imagem dEle. Dá-nos, nesse momento, o alimentar da nossa fé. Produza em nosso coração arrependimento, produza verdadeira convicção de pecado e verdadeiro desejo por uma vida de santidade. Nós também consagramos a Ti agora, nesse momento, os elementos do Seu uso comum para o uso especial. Alimenta a nossa fé. É o que nós Te pedimos, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador.